cada um de nós, com a nossa família, em toda a nossa parentela, e através dele mesmo, abençoa, Jesus querido, ele com toda a família e a parentela dele, em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com a grande salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos a palavra do Senhor, lá em 2 Juiz, capítulo 6, versículo. Juiz, capítulo 6, versículo 11. É que hoje, irmão, eu dei Juiz, capítulo 6, verso 11. É que essa espada aqui não, quer dizer, não é minha, da minha esposa, né? É que eu dei de presente a minha espada hoje. Para uma alma que aceitou Jesus. E graças a Deus eu fiz a obra. E eu dei de presente. Deus colocou, eu dei de presente, Deus. Aí Deus é fiel. Juiz capítulo 6, versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do calvário que estava em Ofra, que pertencia a Joás de Zegrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os medianitas. E o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, ter feito todas as suas maravilhas, para que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor tem nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então olhou ele e disse: vai nesta tua força, livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Poder sentar. Glória a Deus. Louvado-se o nome do Senhor. Eu estava meditando, irmão, nesta passagem, a qual o Senhor, ele levanta, aleluia, Gideão, como um escolhido do Senhor. A gente observa que, aleluia, na época ali, aleluia, de Gideão, o povo plantava, porém não tinha alegria de colher. O povo lutava o ano todo, e no dia da colheita via os medianitas e tomava ou roubava tudo que eles tinham, e ele não tinha alegria de colher o que a lua plantava. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu paro para meditar, aleluia, nessa passagem. E Gideão, vendo aquela situação, Gideão disse assim, aleluia: eu não me conformarei com essa situação. Glória a Deus. E aí a palavra do Senhor diz: não te conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do teu entendimento. Gideão, ele não se conforma. Ele diz: Senhor, eu estou plantando, mas não tenho alegria de colher. Eu estou lutando, mas não tenho alegria de desfrutar o que eu
ministério para ti lá. Gideão desce, irmão, numa cova, num lugar chamado Largar, e ele desce e começa a aleluia o trigo, aleluia, dentro do Largar, num lugar que aleluia tirava, aleluia, esmagava, aleluia, uva para tirar o vinho. Ele começa a malhar o trigo. Por quê? Porque quando ele estava malhando o trigo, aleluia, quando as palhas subiam, não conseguia chamar a atenção dos medianitas. Louvado seja o nome do Senhor. Não conseguia chamar a atenção do seu inimigo. Aí eu entendo uma coisa, porque o Senhor disse para o seu povo, dizendo: quando falaste com teu pai, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto, e teu pai que está em secreto vai te ouvir e responder a tua oração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando você levantar o propósito, entra no quarto, desce em oração, se derrama na presença do Senhor, porque assim o inimigo não vai, aleluia, impedir o que o Senhor tem para fazer. Alaba e a súbia não vai impedir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Gideão começa a malhar o trigo e dizendo: eu não me conformo, porém eu não vou parar, eu não vou desistir agora. Eu já vim muito longe, eu já caminhei muito longe para parar agora. Aleluia, eu já sofri demais para parar agora. Aleluia, e o Senhor, aleluia, a Bíblia diz que quando Gideão começa a malhar o trigo, o anjo do Senhor brada e diz: Gideão, varão valoroso, vai nessa tua força. Aleluia, subi que me terra. E aí entendo uma coisa, Gideão olha e diz: como assim, Senhor? Aleluia, se o Senhor é comigo, por que isso está acontecendo? Se o Senhor é comigo, alabaia, subi que me dá a sébia. Aleluia, e aí o Senhor falava em meu coração: tu tem alegria de estar na minha presença, mas quando eu começo a falar contigo, você foge, você corre da minha presença, você não quer cumprir a minha vontade. Alabaia, súbia, mas quem está falando é o Senhor, e se Ele falou, Ele vai cumprir a sua palavra. Se Ele falou, quem prometeu foi Ele. Quem quer nessa noite, quem prometeu foi Ele, e Ele vai cumprir a sua palavra. Por isso que, aleluia, o Senhor disse: lembra, filho. E eu falei: quer, Senhor? Lembra do meu cego. Aleluia, Zacarias, quando caiu a sorte sobre ele, ele disse: eu vou entrar e vou clamar para esse povo, eu vou orar para esse povo. Alabaia, soube que me dá. E quando
passar o tempo, mas a criança vai nascer. Vai passar o dia, e por enquanto tu ficarás mudo a partir de agora, porquanto você não crê, mas a palavra não passa, a palavra se cumpre nessa noite, a palavra se cumpre nessa noite, a palavra se cumpre na palavra sua, a palavra vai se cumprir sobre a tua vida, passará nos céus e a terra, mas as minhas palavras não vão me passar, não vão me passar. Senhor, se o Senhor é comigo, porque tudo isso me sobreveio. Alabai a súbia. Senhor, se o Senhor é comigo, porque tudo isso está acontecendo na tua vida, na minha vida, aí que são os mistérios, aí que está o mistério. Tem propósito da dor. Deus falava que o Senhor me explica, e falava que o Senhor me explica esse mistério. Meu filho, está escrito na minha palavra, lá em Isaías, eu falei, aonde? A palavra do Senhor está escrita assim: no ano que morreu o rei Uzias, aconteceu o quê? Eu vi o Senhor e o alto subir e provar. Quem disse que a dor impede de Deus manifestar a sua glória? Quem crê nessa noite? Quem disse que o dia difícil impede de Deus manifestar a sua glória? Quem crê nessa noite? Quem disse que a calamidade impede de Deus mostrar a sua Sônia? Senhor, está tudo difícil, está tudo se acabando. Deus disse: aquietai vós de saber que eu sou Deus. Aquietai vós de saber que eu sou Deus. Aquietai, aquieta o teu coração, porque só é o Deus que estou no controle. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi. Ele está dizendo: no ano que entrou o luto na minha casa, no ano que está dando tudo errado na minha vida, no ano que a dor bateu na minha porta, no ano que tudo se perdeu na minha vida, eu vi um Senhor e um alto sublime trono. No ano que as portas se fechou para a minha vida, no ano que todo mundo me abandonou, oh, a sombra, eu vi o Senhor e um alto sublime trono, e os anjos clamavam um aos outros, dizendo: Santo, 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 Santo. Salapaiaço, eu estou sentindo a graça dele. Santo, Santo, Senhor, mas está dando tudo errado. Santo, Senhor, a morte bateu na minha porta. Santo, e Deus falava em meu coração, lembra, filho, enquanto a morte bateu na porta de Jó, aleluia, 10 mortes, aleluia, 10 mortos, os filhos morreram, acabou com tudo. Jó dobrou o seu joelho e disse:
Quem está pegando aqui, diga amém. Não adianta eu comer esse frango aqui, essa é a melhor comida aqui, porque não vai saciar minha fome. Aí tem pessoas, aí você vai ser ansiedade, ela come demais. Tem umas que não conseguem comer, outras comem demais, porque é ansiedade. Ela quer justiça. A alma está gritando por justiça. E está dizendo: Deus, chega aqui, Senhor, me ajuda. Mas aí, aleluia, o céu de Davi veio, aleluia, novamente trazer uma notícia para Davi, dizendo: Davi, sabe aquele menino que estava reclamando? Sabe aquele menino que estava jejuando por ele? Davi, sabe aquele menino que você estava clamando até agora? Esse menino acabou de falecer, Davi. Esse menino acabou de morrer, Davi. E agora, Davi? Vai continuar clamando? Davi se levanta do pó, da cinza. E aí muitos seguraram Davi e dizem assim: agora Davi, se Davi estava esse tempo todo alô, jogado nessa cinza, orando, jejuando, e agora Davi vai se entregar. Davi simplesmente se levanta. Davi entra na casa dele. Davi toma um banho. Olha a sua que me der. Davi coloca umas vestes novas, limpas. Ai, que me dá a súbia. Davi entra no templo, exaltando ao Senhor, adorando a Deus e pulando de alegria, dizendo: o Senhor está no controle de tudo. A honra, a glória é tua. A honra, a glória é tua. A honra, a glória é tua. Que eu pude fazer, eu fiz. Mas eu vou continuar te adorando, Rei dos Seis, Senhor dos Senhores. E Davi começa a adorar. O servo de Davi olha para Davi e diz: que foi que aconteceu? Enquanto a criança estava doente, ele estava no pó, na cinza, não comia nem bebia. Davi diz assim: agora prepara o melhor banquete, prepara as melhores águas, a lava e a súbia, porque agora eu vou comer, vou beber e vou adorar como eu nunca adorei na minha vida, vou glorificar como eu nunca glorifiquei na lava e a súbia. Eu vou continuar adorando, porque a honra é dele. Quem crê nessa noite? A glória é dele. Quem crê nessa noite? A glória é dele, a honra é dele, o poder dele. Quem manda é ele, quem faz é ele, quem opera é ele, quem abre é ele, quem fecha é ele. Quem fecha é ele. Quem foi? Quem disse que foi o inimigo que fez essa porta? É ele que fecha. É ele que abre. E é ele que fecha. É ele que exalta. E é ele que abate. Porque ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Alaba a sua. Senhor, que mistério é este? Eu não estou suportando mais. A graça de Deus está te revestindo hoje. A graça de Deus está te abraçando hoje. Senhor, porque tudo isso me sobreveio. O anjo do Senhor ora pede que se varão valoroso, vai nessa tua força, livrará Israel das mãos medianitas. Senhor, envia outro, é você. Senhor, usa outro, é você. Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Chame, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Deus dizendo assim: até
tem ventos que estão vindo. Irmão, me entenda uma coisa. Quando o barco está em alto mar, que eles querem chegar, aleluia, no lugar, aleluia, que eles querem, sabe o que eles fazem? Que o vento está soprando na direção certa, eles abrem a vela. Ele começa naquela época, ele abria as velas. Vela é um pano bem grande. Quanto mais o vento soprava, mais o barco andava. E tem uma coisa: o vento está soprando não é para você ficar longe deles, é para você ficar perto deles. Quem está entendendo essa noite? O vento está soprando não é para te matar, é para te fortalecer nessa noite. O vento está soprando não é para você fugir da presença dele. O vento está soprando é para você chegar perto deles. É para você cumprir a vontade deles. É para Deus te usar como nunca usou na terra. Senhor, mas está doendo, ele cura também. Senhor, mas eu estou suportando, ele te ajuda também. Alabaia, súbia, porque ele levou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus está dizendo assim: o que tu tem feito com o dom que eu não te entregado? Porque tu reclama do vento que está soprando, mas tu não ora, coloca a mão em ninguém para orar e usar o dom que eu te dei. Tu reclama que o vento está soprando, mas eu quero te usar e você corre na minha presença. E ainda diz que está na minha presença. Deus está dizendo assim: o vento está soprando, não é para te distanciar, é para tu chegar mais perto de mim. Ou tu acha, Deus no meu coração, ou tu acha que quando Moisés matou o egípcio e correu para Midian, ele estava correndo para longe de mim? Ele ouve, amém? Ou tu acha que ele estava correndo para longe de mim? Você está dizendo que ele estava correndo para perto de mim. De príncipe passou a ser pastor de ovelha. Senhor, aleluia, mas irmão, ele estava correndo porque matou o egípcio. Fui ao ouvido dele também. Quem disse que ele não se arrependeu, irmão? Se ele não se arrependesse, ele não teria se tornado um grande homem de Deus para frente. Se ele não se arrependesse do que ele fez, do que aconteceu, que doeu no coração dele, ele não teria se tornado um grande homem na fé. Deus está dizendo: até quando você vai continuar questionando a mim? E vai continuar relutando o meu espírito? O Senhor está dizendo assim: eu não entristecei o meu espírito. Não entristecei o meu espírito. Não estivai o meu espírito. Até quando você vai continuar estimando? Até quando você vai continuar limitando o Espírito Santo? Isso aqui você pode, mas isso aqui não. O Senhor diz assim: vai lá e ora para o fulano. E você diz: lá eu não vou não. Vai lá e abraça fulano. Lá eu não vou não. Vai lá e levanta a campanha e 3 dias para o fulano. Eu levantar a campanha? Eu vou nada. Vai lá e aleluia, chama uma irmãzinha galera de fogo e visita fulano. E eu visitar fulano, visita não. Até quando tu vai continuar questionando e relutando aquilo que o Senhor deu contigo? Eu estou cansado de me apanhar de Deus. Sabe o que eu estou dizendo? Eis-me aqui, Senhor. Faça segundo a tua vontade na minha vida. Até quando você vai continuar relutando e dizendo que o inimigo está se levantando contra você? E quem disse que o diabo tem poder sobre o peixe? O diabo não tem poder sobre o peixe. Porque o crente tem dono. Quem crê nessa noite?
na minha presença. Quem crê que você está guardado debaixo das minhas hoje? Deus decidiu falando do meu povo é guardado por mim. Mas é até quando? Você vai continuar relutando. Tem gente aqui, pastor, falando que toda vez que o Espírito Santo toma para usar, a pessoa se prende e não permite o Espírito Santo usar. Sente a graça de Deus, sente a presença do Senhor e se prende para o Espírito Santo não usar. Não está dizendo até quando tu vai continuar relutando o meu Espírito. Toda vez o Espírito Santo vem falar com você e você se reluta. Até quando? Você ama estar em minha presença, mas não ama fazer a minha vontade. Você ama sentir a brisa, mas não quer sentir Ele fazendo o que Ele quer na tua vida. Deus está dizendo assim, não. Sabe por que tudo isso te sobreveio? É porque eu vou te usar para salvar o teu povo das mãos dos medianitas. Sabe por que tudo isso está acontecendo? É porque eu vou te usar para transformar algumas coisas aqui em Israel. É porque você vai dizer, se todo mundo me abandonou, é Deus te separando. Todo mundo virou as costas, é Deus te separando para ter um encontro com Ele. Quem crê nessa noite? Deus está dizendo assim, é porque muitos estão esperando a porta aberta, pastor. Muitos estão esperando o dia da vitória. Muitos estão esperando, ei, aleluia, e quando as portas se fecharem, tu vai glorificar a mim? E quando eu dizer não para você, você vai continuar me adorando? E quando as pessoas derem as portas para você, você vai continuar me adorando? Como Jó? É porque a gente acha que Deus está presente quando as coisas estão dando certo. A gente acha que tudo está aleluia, Deus está presente quando as portas se abriram. E quando Ele diz assim, agora é tempo das portas se fechar, para eu fazer algo na tua vida. E aí? Você vai continuar glorificando o Senhor? Aleluia. Sabia que Deus ele vai requerer esse dom de cura que você tem? Sabia que Deus vai requerer esse dom de libertação que você tem? Sabia que Deus vai requerer esse dom de revelação que você tem? Sabia que você, Deus vai requerer esses dons que está guardado na tua vida? Irmão, se preocupe não, viu? Que a espada está cortando lá, mas cortou aqui primeiro. Hoje foi o dia todo, a espada cortando. O dia todo eu dentro de uma câmara fria, pastor, e o Espírito Santo esquentando, dizendo assim, eu vou cortar primeiro aqui. Depois vou cortar lá. Até quando? Tu vai ver almas descendo a sepultura e tu não vai estender as mãos. E não vai falar do meu amor. Deus te entregou a autoridade e tu não tem usado. Deus te entregou a unção e você não tem usado. Está na hora de você usar aquilo que Deus te entregou. Agora eu entendo porque minha esposa perguntou assim, por que aquele machado caiu dentro d'água? Sabe por quê? Para Deus mostrar para ele que aquele machado não era dele. Esse machado nunca foi teu. Esse machado foi emprestado. Senhor, mas está doendo, mas é emprestado que eu te dei. Senhor, mas estou sofrendo, é emprestado que eu te dei. Eu vou requerer conta. Aí tem muitos negligentes dizendo assim, eu enterrei o que tu me deu. E não vai dar nada. Para você não vai dar nada. Mas diante do trono vai dar alguma coisa. Porque a gente acha que servir a Deus está somente na sua presença. E não é cumprir a vontade dele. A gente acha que ela nos escuta, ela
dizendo assim, ó: livrarás Israel das mãos dos inimigos. Se prepara, porque Deus não vai enviar ninguém, Deus vai enviar você. Quem pode dizer eis-me aqui? Quem pode dizer eis-me aqui? Quem pode dizer eis-me aqui, Senhor? Aleluia, louvado Deus vai enviar você nessa noite para curar alguém, para salvar alguém, para estender a mão para alguém. Se prepara, vá, que Deus faz o resto. Quem quer nessa noite, Deus salve para você? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o pastor Josipó em nome do Senhor Jesus. E que Deus continue usando como usa cada vez mais poderosamente. E quem recebe esta palavra abençoada, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Estamos obreiros aqui na frente. Glória a Deus, culto de libertação. Tem nome que foi entregue aqui, glória a Deus, aleluia. Não confiando em nós, mas confiando que nós temos apanhado a mão daquele que tudo pode, aquele que cura, liberta, transforma. Glória a Deus, aleluia. Então, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai fazer um milagre desses nomes, em nome do Senhor Jesus, forte no governo, pedido de oração, conforme a necessidade, glória a Deus, aleluia, de cada um aqui, através da minha e da tua oração, o Senhor vai fazer milagres, sinais, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, eu peço que a igreja estenda a tua mão santa, abençoada, irmã Maria, pode ficar sentadinha, traga aqui, irmão. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos orar essas vidas. Glória a Deus, aleluia. Quem tiver algum objeto, foto, celular, chave de carro, chave de casa, traga aqui para nós orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus amado, o Senhor Deus do exército, em nome do Senhor Jesus, visita Jesus querido, Deus amado. Nossa, que quiser, eu não conseguimos um carro, igreja amada, nós vamos de trem, aqueles que quiserem conosco, em nome do Senhor Jesus, amém? Quem quiser ir para Franco da Rocha amanhã, nós vamos de trem, é só falar em nome do Senhor Jesus, amém? Domingo, glória a Deus, aleluia, culto de Santa Ceia. Eu convido toda a igreja, aquele que é batizado e aquele que não é. Aquele que não é batizado vai vendo, vai aprendendo. Quando você descer as águas, já sabe como é. Em nome de Jesus, os batizados, eu peço também que não falta, em nome de Jesus. A primeira continuidade da primeira parte vai estar com a missionária Rosângela, e como é culto de Santa Ceia, o benedtor vai ser eu, por misericórdia, em nome de Jesus, amém? Agora vamos orar para que nós voltamos aos nossos lares. E nesta oração vamos orar para a nossa irmã Maria, que está sobre a nave da igreja, a nossa irmã auxiliadora, e também a nossa irmã Adriele mandou mensagem para que nós oramos para a avó dela em nome de Jesus. Então, vamos orar, glória a Deus, aleluia, e vamos orar para nós mesmos, para que nós voltamos aos nossos lares, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus querido, Deus amado, o Senhor Deus do exército, em nome do Senhor Jesus. Jesus querido, visita a tua serva, a nossa irmã Maria que está dentro da tua casa, visita a nossa irmã auxiliadora, visita, Jesus querido, Deus amado, a avó da nossa irmã Adriele, Jesus querido, Deus amado, que está com o computador, não está aguentando nem andar, nós colocamos sobre a palma nas tuas mãos, ainda com uma cura divina, em nome de Jesus.
Jesus. Jesus querido, Deus amado, leva o teu povo em paz. Jesus querido, que o Senhor nos dá um fim de semana de paz, de prosperidade, de alegria e de vitória em nome do Senhor Jesus. Jesus querido, Deus amado, dá um fim de semana com a nossa família. Jesus querido, e com a nossa parentela. Jesus querido, Deus amado, repreenda todo mal, Jesus querido, Deus amado, e abençoe, nos guarde, nos livra. Nós que vai até Franco da Rocha amanhã fazer a tua obra naquele lugar. Jesus querido, agora, como o Senhor não dispensa ninguém de mão vazia, abençoa o teu povo que está sobre a nave da igreja. Abençoa aqueles que não podem vir no dia de hoje. Agora abre as portas, abre, Jesus querido, a janela do céu e deita aqui do altar, derrama a bênção sem medida e dá vitória a todos, em nome de Jesus. E aqueles que não podem vir, não importa o motivo, Jesus querido, Deus amado, mas que o Senhor abra as portas, abre a janela do céu e derrama a bênção sem medida e dá vitória a todos, em nome de Jesus. E todos com amor ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Todos com amor ao Senhor, eu quero agradecer desde aqui no altar, que era na porta, toda a igreja em nome do Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Todos dizem amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor leva cada um de nós em paz, ficando em paz e voltando em paz em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Está encerrado o culto nesta noite. Tem chá, tem bolacha, dá frio, fica à vontade em nome de Jesus. Amém?